Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Moab César e nós estamos iniciando o terceiro ciclo de debates, RELEP e diálogos internacionais. Nessa oportunidade, nós teremos um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o pentecostalismo por um olhar decolonial. E nós teremos conosco dois grandes especialistas. Um que mora há muitos anos nos Estados Unidos, é professor da Universidade de Princeton e estuda a América Latina. Do outro lado, reagindo a essa fala principal, nós teremos uma mulher feminista, evangélica, pedagoga, alguém que tem muito a nos falar. Então, eu tenho certeza que a sua participação aqui vai ser muito boa. Esse evento, ele é promovido pela RELEP. A RELEP é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. É formada por pesquisadores de 15 nações da América Latina. E no Núcleo Brasil, é coordenada pelos professores doutores Gideon Alencar e Davi Meschiati. Nós queremos convidar você, que não conhece ainda a RELEP, que entre aí na nossa página, conheça os nossos pesquisadores, as nossas publicações, aquilo que nós fazemos. Se você entrar aqui hoje a primeira vez, mesmo que seja depois assistindo o vídeo desta conferência, acessa a página da RELEP e você vai assistir todos os debates do primeiro, do segundo e do terceiro ciclo. Esse ciclo, nós denominamos de internacional, porque sempre vai haver uma pessoa que vai falar com um olhar de fora, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na Alemanha, no Chile. Nós estamos buscando trazer temáticas que possam ampliar os nossos horizontes, ampliar a nossa percepção. A academia, ela nos permite, e nesse momento de pandemia, nós temos muito mais condições de atingir pessoas de todos os níveis, quer especialistas, quer pessoas leigas, quer interessados, através destas lives. Então, nós gostaríamos muito que você continuasse conosco, que você visitasse a nossa página, entrasse na nossa página no Facebook e mantivesse contato. Se você faz mestrado, faz doutorado, em qualquer área das humanidades, é pentecostal ou não, e gostaria de manter uma relação, uma proximidade com o grupo que faz a RELEP, nós te convidamos também para entrar em contato conosco. Nesse momento, nós queremos apresentar a professora doutora Valéria Vilhena. A professora doutora Valéria Vilhena, ela é de berço pentecostal, nascida nas Assembleias de Deus, educada em uma família assembleana. Ela, por outro lado, rompeu todos os paradigmas, né? Foi fazer faculdade, fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, hoje faz pós-doutorado. Ela se denomina, e a gente aqui tem que dizer e aceitar aquilo que a pessoa que diz que é, né? Isso é alteridade. Ela é teóloga e pedagoga. Mas a teologia que ela faz é uma teologia de fronteira, porque ela discute gênero, ela discute educação, ela discute história, discute sociologia, ela discute racismo estrutural, ela procura trazer aqueles que ouvem, né, que a ouvem, né, um discurso novo, um discurso que seja capaz de libertar e promover uma série de mudanças de condutas e comportamentos. Professora Valéria, muito obrigado por aceitar o convite da RELEP. E lembrar também que a Valéria é uma das fundadoras da RELEP. Nos primeiros encontros que a RELEP realizou no Brasil, a Valéria ali, junto com o Gideon, com o Davi Meschiati, com a Marina Correia, né, deram os primeiros passos para construir essa rede que hoje é uma rede muito importante no Brasil e é referência para os estudos pentecostais. Não se pode falar de estudos pentecostais no Brasil sem falar da RELEP.
Queremos também apresentar o doutor Raimundo Barreto. Doutor Raimundo Barreto, ele é um baiano, né? Alguém me disse assim, olha, é um baiano que saiu da Bahia e foi fazer teologia no Recife, lá no Seminário do Norte. E lá foi para os Estados Unidos, fez mestrado em Princeton, fez doutorado, tem pós-doutorado, tem publicado uma série de textos, de livros, de artigos sobre a religião e a América Latina. É alguém que discute também as questões relacionadas ao diálogo ecumênico e ao diálogo interreligioso. É alguém que tem muita coisa para passar para a gente e nós estamos aqui ansiosos para ouvir. Por último, ele discute um tema que tem sido novidade no meio evangélico, que é a questão decolonial. E hoje ele vai nos brindar com essa fala. Então, professor Dr. Raimundo Barreto, professora doutora Valéria Vilhena, quero dar as boas-vindas e iniciar, passar de imediato a palavra para o professor Raimundo Barreto, para que ele faça a sua fala e depois haverá uma reação da professora Valéria, e em seguida nós vamos estar abrindo para os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook. Professor. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Moab, professora Valéria. É uma grande alegria para mim poder participar desse. Para mim é um diálogo, é mais do que uma fala. Eu falava isso para vocês há pouco. E essas lives para mim são oportunidades de uma troca construtiva de ideias, uma construção de pensamento coletivo. Eu sempre começo as minhas aulas dizendo para os meus alunos que o nosso objetivo durante aquele semestre é construir o conhecimento coletivamente. E eu creio que a gente tem aquela influência, né, pedagógica do Paulo Freire, que nos ensina que todos nós somos estudantes e professores e professoras ao mesmo tempo, e que a gente, é nessa troca coletiva de construções que a gente move e se move de uma etapa para outra do conhecimento e constrói conhecimentos relevantes para a realidade vigente. Nós estamos fazendo essa live num momento complicado, um momento onde temos uma pandemia que é a maior dos últimos 100 anos, que vem ceifando muitas vidas. Nós estamos localizados nos dois países que vêm sofrendo as maiores perdas humanas até aqui. Já são quase 130 mil mortes aqui nos Estados Unidos, mais de 60 mil mortes no Brasil. E a gente sabe também que esse ranqueamento, né, do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil no topo, né, da lista de países que vem sofrendo perdas humanas, não é uma mera coincidência, mas também resulta das políticas públicas, das opções feitas pelos dois governos, e infelizmente a gente sabe que em todos os dois casos há um suporte, um apoio, uma base religiosa muito grande que vem permitindo que posicionamentos irresponsáveis para com a vida humana continue acontecendo e continue vitimando milhares de pessoas. Infelizmente, a gente está numa situação que não deve passar tão cedo. A gente tem participado de conversas e ouvido especialistas, e há ainda um longo caminho a percorrermos, e eu creio que cada uma dessas conversas também nos equipa a pensarmos a realidade na qual nós estamos vivendo, e a partir dos nossos locais, e como pessoas vinculadas também a comunidades religiosas, a igrejas, a gente é forçado a pensar e repensar qual é o nosso papel, qual é o papel da nossa comunidade, qual é o nosso lugar, não só de fala, mas também de ação. É uma grande alegria poder participar dessa conversa com vocês, com a RELEP. Eu participei de um evento realizado em Vitória,
em 2018, há um texto que eu acredito que esteja no processo de publicação, um livro oriundo daquela conversa, e também venho participando, venho ouvindo, venho acompanhando a produção de vocês. Eu sou assim um admirador daquilo que vem acontecendo a partir dessa rede. Conheço bem Davi e o Gideon, que são os coordenadores dessa rede aí. O Davi passou um tempo com a gente aqui. O Gideon, a última vez que eu vi foi na Colômbia, durante o Fórum Cristão Global, que eu creio que está, de certa maneira, na origem de tudo isso, né? Dessas redes que vêm surgindo nos diversos continentes e que vêm tentando repensar, de certa maneira, as relações cristãs. Então, quando a gente fala da questão ecumênica, que o Moab mencionou, eu sou envolvido nessas questões há bastante tempo e não apenas de forma teórica. Eu ensino um departamento que se chama o Departamento de História e Estudos Ecumênicos. A ideia dos estudos ecumênicos foi criada pelo John Mackay, que foi presidente aqui na década de 30, a partir da década de 30, mas que também foi missionário na América Latina por 18 anos. E foi através dele que a influência latino-americana se consolidou, de certa maneira, aqui em Princeton. E, estando nesse departamento, a gente trabalha teoricamente a questão ecumênica, mas eu também, como um ativista, né, estou envolvido nos diálogos ecumênicos e interreligiosos. Eu sou, a minha origem é batista, eu sou aqui ligado às igrejas batistas americanas e hoje sou o coordenador do Comitê de Unidade Cristã e de diálogo interreligioso das igrejas batistas americanas aqui nos Estados Unidos e membro do Comitê de Relações Interreligiosas da Aliança Batista Mundial, onde eu também trabalhei por alguns anos e ajudei a criar esse comitê que hoje realiza um trabalho muito interessante com batistas ao redor do mundo envolvidos tanto no diálogo ecumênico como no diálogo interreligioso. Eu uso essas palavras para prefaciar a minha apresentação por dois motivos. Uma para dizer que a gente não fala assim de um lugar que dissocia conhecimento e prática. A gente tem assim uma caminhada que tem essas duas asas e eu sempre tive envolvido de alguma maneira na vida de comunidades cristãs e ao mesmo tempo sempre entendi a necessidade de refletir teoricamente sobre a nossa caminhada. E essa é uma das razões para mencionar essas experiências. E a outra porque eu sei que eu pertenço a, um, a uma ala do cristianismo, no caso brasileiro, onde também há muito mal-entendido, há muita resistência a esses diálogos. Eu sei que isso é ainda comum e prevalente no seio de muitas igrejas no Brasil, e eu creio que é sempre bom ressaltar, ver, por exemplo, uma pessoa como a Valéria se afirmar pentecostal e feminista e participar ativamente como intelectual, como teóloga, contribuir para conversas não só sobre o pentecostalismo, mas para além do pentecostalismo, e também ver que a gente pode estar em tradições cristãs diferentes e reinventar essas tradições. Eu acho que parte do que a gente vai falar hoje tem a ver com isso. Fui convidado pelo professor Dr. Davi Meschiati para essa conversa e um rápido bate-papo com ele, a gente chegou a essa temática uma discussão sobre pentecostalismo numa perspectiva decolonial. Eu não sou um scholar do pentecostalismo, eu tenho contribuído para volumes sobre pentecostalismo, tenho dialogado com o pentecostalismo, tenho uma caminhada de experiências pentecostais, eu posso, se tivesse tempo, eu falaria um pouquinho sobre ela, mas hoje eu me sinto um parceiro de conversas com pentecostais de várias vertentes. Portanto, não falo como um especialista, mas falo como um curioso e um parceiro de diálogo. Por que eu pensei sobre a questão de trazer o pensamento decolonial para a conversa sobre o pentecostalismo?
Primeiramente, eu noto, pelo menos nos círculos nos quais eu existo e com os quais eu dialogo, uma tendência entre uma ala, pelo menos, importante de pensadores e pensadoras do pentecostalismo, que às vezes rejeita uma autocrítica. E essa rejeição não é sem razão. Essa rejeição normalmente é embasada no preconceito que o pentecostalismo sofreu e ainda sofre na academia, nas universidades, nos departamentos de ciências da religião, aqui a gente chama de Religious Studies, e também entre outras vertentes cristãs. É incrível, né, que a gente, no Brasil, estava pensando nisso, a gente se refira a igrejas históricas, né, e igrejas pentecostais, como se o pentecostalismo tivesse nascido fora da história, né, em Marte ou em outro lugar. Mas, na verdade, isso é parte do problema que a gente quer discutir. Isso é parte de como nós somos treinados para pensar de uma maneira hierárquica. E como o conhecimento em si não é neutro, o conhecimento é hierarquizado. E as escolhas de terminologia que nós fazemos são os pontos que marcam, os símbolos que marcam essas hierarquias. E essas hierarquias convivem conosco de uma maneira que nós nem sempre nos damos conta. E por não nos darmos conta, nós perpetuamos as hierarquias e com elas as injustiças. Então, pensar, por exemplo, nessa divisão, chamar de histórica, né, outras igrejas protestantes e colocar o pentecostalismo como contraparte, é uma forma de hierarquizar o estudo do protestantismo no Brasil. E é só um exemplo, né, de como essas hierarquizações se dão. Mas o fato é que elas são muitas, são múltiplas, elas são entrelaçadas. E é por isso que é importante a gente se dar conta delas. Então, mesmo quando nós estamos estudando o pentecostalismo, há primeiramente uma resistência contra o preconceito. Essa resistência é bem-vinda, a resistência contra o preconceito. Então, por exemplo, eu olho para aquele livrinho do Marco Davi, né, que é um amigo, pessoa que eu tenho muito apreço, e quando ele chama o pentecostalismo da religião mais negra do Brasil, a crítica que ele faz ao racismo do chamado protestantismo histórico é muito bem-vinda. É muito bem acolhida, porque ela ajuda a desconstruir essas hierarquias. Ajuda também a expor, né, a desvendar como essas hierarquias estão corrompidas por várias formas de justiça. E, naquele caso, a questão da racialização do discurso protestante, do racismo em si. Então, mas qual é a questão que eu trago aqui para pensar? Então, pensamos que o pentecostalismo, por ser essa religião popular, né, há muitos teóricas hoje definindo o pentecostalismo como um tipo de religião popular. O próprio John Mackay, ainda na década de 30, ele chegou a prever isso. Ele disse que o protestantismo só teria sucesso na América Latina quando se tornasse uma religião popular. Ele tem uma analogia conhecida por muitas pessoas que estudam protestantismo latino-americano, a analogia da varanda e da rua. E ele fala que há um tipo de cristianismo que é vivido da varanda, né, a partir de cima, olhando de cima e de longe, e há aquele que é o cristianismo da rua. E ele chamava os pastores, teólogos, teólogas, professores para irem para a rua e chamava o protestantismo na época para se tornar uma religião do povo.
e ele não viu, talvez, a plenitude dessa popularização, mas ela aconteceu, essa explosão do pentecostalismo na América Latina, principalmente a partir dos anos 50 para cá. E em meio, principalmente, né, acima de tudo, embora não exclusivamente, as camadas populares, foi uma realização, praticamente, daquela visão. E assim também tem acontecido em outras partes do mundo, muito da explosão do cristianismo africano, se nós falarmos de uma maneira mais ampla, é pentecostal. E eu destaco essa questão mais ampla porque nem tudo que eu denomino como pentecostal aqui é institucionalmente pentecostal. Pentecostalismo, para mim, é um fenômeno religioso que vai para além da instituição. E, obviamente, há as institucionalizações do pentecostalismo. E com as institucionalizações, há a tentativa de posse, de controle, né, do que é pentecostal e do que não é pentecostal. Mas há muito do cristianismo, inclusive do chamado cristianismo independente africano, ou iniciado na África, que, de fato, é pentecostal. E também, por causa disso, tem uma relação importante, né, com um movimento de africanização dos cristianismos, né, das diversas formas, expressões da fé cristã na África. A mesma coisa pode ser vista também em parte do cristianismo asiático. Agora, não é a única forma de expressão de religião popular, a gente conhece bem também o catolicismo popular. E o impacto do catolicismo popular, eu gosto de lembrar do exemplo das Filipinas, né? As Filipinas são o único país asiático que tem uma maioria cristã. E essa maioria cristã se deve exatamente ao sucesso do catolicismo popular filipino. As Filipinas se tornaram um país, acima de tudo, católico e com uma versão católica popular que é extremamente criativa, extremamente forte. Então, essa popularização, no caso, né, esse desenvolvimento do pentecostalismo como um tipo de religião popular, leva a certas análises, como é o caso de alguns analistas aqui nos Estados Unidos e também na África. Eu estou pensando particularmente aqui num colega da Emory University que tem trabalhado a questão, principalmente do pentecostalismo africano na diáspora, a diáspora aqui na América do Norte e em outras partes do mundo, mas principalmente nesse mundo eurocêntrico, e onde ele chama esse desenvolvimento pentecostal de cristianismo sem cristandade. E por ser um cristianismo sem cristandade, a ideia é que, diferentemente do cristianismo moderno, né, que vai se formar originalmente a partir da estrutura de cristandade que se monta no quarto século da era cristã, a partir dessa história, o cristianismo que nós recebemos nas Américas e nos continentes não europeus foi, acima de tudo, um cristianismo formado a partir dessa ideia de cristandade, ou seja, um cristianismo difundido e propagado não somente como religião, mas como ideologia e com o apoio do aparato do Estado, né, do império, no caso. Isso na América Latina é mais visível ainda do que em outras regiões do chamado Sul Global, porque na África sempre houve algum tipo de cristianismo que pode ser traçado de volta até o terceiro século, o quarto século, ou antes disso até. Na Índia também a mesma coisa. E eu já estive em algumas partes do mundo onde você visita uma igreja que está lá desde o quarto século e que às vezes tem uma história que reivindica a presença até anterior àquilo. Mas não foi o caso nosso aqui, ou na América Latina. Na América Latina, a gente teve esse encontro com o expansionismo colonial europeu. E foi a partir daí que nós recebemos esse cristianismo. E tanto na sua forma católica como na sua forma protestante,
o catolicismo conectado às estruturas do colonialismo e o protestantismo relacionado a uma forma de neocolonialismo, né, a partir vou dizer assim, da predominância dos Estados Unidos como um poder que se ergue a partir de aspirações imperiais e que se denomina como uma forma de controle do que eles chamam de área de influência, que são as Américas. Então, esse protestantismo que nos chega, sendo ele via imigração, vem da Europa, ou via missionária, na sua maior parte daqui, dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, ele vem com todo esse arcabouço, se não necessariamente com o apoio estatal, mas com, vamos dizer assim, com o selo, né, do império, com o selo colonial. O pentecostalismo é o primeiro movimento que se levanta na nossa realidade a partir de experiências locais e que não necessariamente representam essa linha de continuidade com o aparato do Estado. E o pentecostalismo, primeiramente, é múltiplo, né? E as experiências pentecostais são diversas. E a gente pensa muito na história do pentecostalismo no Brasil e fala muito de 1910, 1911, mas menos gente fala de 1932, do surgimento da Igreja de Cristo, que são já experiências bem brasileiras, bem abrasileiradas. E assim se deu em outras partes do continente, mas também no mundo inteiro. O pentecostalismo, então, assim como muito do chamado cristianismo mundial hoje, consegue se desenvolver a partir de uma interação intensa com as culturas locais. E que muda a lógica, né? A lógica deixa de ser aquela lógica da transmissão, né, de continuidade, para ser uma lógica da possessão, né? O apoderamento e a interpretação a partir das culturas locais. A reversão do movimento, né, que é como o Lamisana coloca, em vez do movimento de cristianização da África, ele falava da africanização do cristianismo. Então, essa indigenização do processo cristão se dá com muita eficiência em ambientes pentecostais. Por causa disso, por causa de tudo isso que eu falei, às vezes há uma timidez de se fazer uma crítica ou autocrítica, principalmente em pesquisadores e pesquisadoras que o fazem a partir de dentro, embora eu quero deixar claro que essa questão de dentro e de fora ela é muito discutida hoje no campo da antropologia como muito híbrida. E eu me considero, de certa maneira, de dentro e de fora, quando eu estou falando. Mas a grande questão há uma timidez, porque logo se apela para o argumento que eu mencionei antes. Não, o pentecostalismo é um cristianismo sem cristandade. Mas até que ponto é? E até que ponto nós não precisamos fazer um exame crítico das estruturas e da forma como ideias, ideologias e simbolismos têm sido perpetuados e têm ajudado a perpetuar várias formas de justiça. Então, nesse sentido, é que eu acredito que é importante um diálogo com o pensamento decolonial. E por que com o pensamento decolonial? O pensamento decolonial ele surge tentando, de certa maneira, explicar a complexidade das formações sistêmicas que se deram na, na, na formação do ordenamento mundial que nós conhecemos hoje, que Henrique Dussel e outras pessoas chamaram de sistema mundial. Há uma crescente descoberta do quanto aquilo que nós chamamos de modernidade não aconteceu de forma tão independente, de forma tão tardia, como os estudos da modernidade, que surgiram principalmente na Europa e nos Estados Unidos, pareciam demonstrar.
mesmo quando as linhas de estudo pós-coloniais surgiram, elas ainda mantiveram essa mesma ideia de que, ok, há uma nova forma de pensar surgindo, que a gente chama de pós-colonial, a partir do pensamento independente das nações que se tornaram independentes, na Ásia e na África, principalmente, mas elas entram em diálogo e respondem a uma forma de compreender a modernidade que é bastante eurocêntrica. O que o pensamento decolonial faz é mostrar que, na verdade, a modernidade não é apenas europeia e não nasce tão tarde, século XVII, século XVIII, mas sim lá no século XVI. E que a modernidade ela só é possível juntamente com a compreensão da colonialidade. E a colonialidade é uma referência às estruturas de dominação que são postas em jogo a partir da colonização. Desculpem toda essa terminologia aqui, mas é só para tentar. Vamos ver se vocês me acompanham, a gente consegue explicar isso. Que eu sei que nem todo mundo lê nessa área de estudos. Então, veja só, a colonização se dá de uma forma que é cultural, política e econômica. Ela desenvolve-se em todos esses vieses. E ela se coloca como dominação do corpo e da mente. A forma de pensar. Não é só a conquista, a violência do genocídio, da escravidão, do estupro, né? E da violação do corpo nativo da nativa, do africano da africana. É mais do que isso, é também a imposição de uma forma de ser que foi concebida em outra realidade, mas que agora não é mais uma realidade local, é chamada uma realidade global. A construção de um sistema mundo é uma construção eurocêntrica, por quê? Porque clama que a Europa é o novo centro do mundo. A Europa, que era uma das regiões do mundo, e uma região que algumas pessoas até vão dizer periférica, para muitas outras realidades, mas numa realidade onde não havia um único centro, havia vários centros. Então, agora, ela, a partir desse movimento expansionista, se declara o novo centro do mundo. E esse novo centro, ele é pensado, ele não é só executado em termos militares e políticos e econômicos, ele é pensado em termos de ideias. E como é que ele é pensado? Ele é pensado a partir do padrão europeu como o topo da humanidade, né? Como o padrão humano. E tudo que não é europeu, falta alguma coisa. Não é plenamente humano. É nesse período que surge a ideia de raça. É nesse período que surge a ideia de branquitude. Uma raça branca se forma, que anteriormente a isso não havia essa ideia, e a partir dessa raça, todas as outras são hierarquizadas. As raças são criadas e hierarquizadas. E nessa hierarquia, na parte final, abaixo dessa hierarquia, se coloca o indígena e o africano. É nesse processo de pensar racialmente hierarquizado que a conquista e a colonização se dão. E lembre bem, é nesse processo que acontece também a evangelização. E a evangelização, ela não é apenas espiritual, mas ela é também cultural, ela é também civilizatória. E a civilização é concebida como europeização, ou seja, civilizar é tornar esse nativo, essa nativa, esse africano, essa africana, o mais próximos que eles podem chegar de ser plenamente humanos ou europeus. E a prova cabal disso é a Constituição norte-americana, né, feita por gente liberal, pensamento progressista para a época, e que, com essas mesmas ideias, chega à conclusão
né, de que um negro é apenas 3/4 de um branco. Né? Então, esse é o lugar onde essa hierarquização é quantificada. O voto é quantificado, não o voto, que o voto só surge depois, mas o direito é quantificado constitucionalmente. E a desumanização é legitimizada. Mas essa desumanização ela é construída teologicamente, ela é construída cientificamente, né? E ela é construída também nos sistemas políticos e econômicos. A colonização se vai. A colonização, como um fato político, ela passa. As administrações coloniais passam. Mas as estruturas mentais de hierarquização permanecem. E por causa delas, nós podemos falar, por exemplo, como o professor Silvio Almeida fala de racismo estrutural, né? Como podemos falar do patriarcalismo, que eu vou deixar que a Valéria fale como especialista também sobre esse tema, que a gente pode falar também das disparidades econômicas, e que a gente pode ver que há uma coincidência infeliz, né? Quando a gente fala do empobrecimento das populações não europeias, né? No decorrer desse processo de colonização, que continua a acontecer através das estruturas que são montadas e que permanecem mesmo depois que a colonização se vai. Então, por isso, não é coincidência, não é nenhuma coincidência que a gente veja uma disparidade racial imensa quando a gente pensa na escala social e econômica de organização social da nação brasileira. Mesmo num lugar como Salvador, minha cidade natal, de onde eu sinto muita falta e onde eu cresci, onde a gente tem a maior presença afro-brasileira, negra no país, mas que você pode ver quando entra na faculdade de medicina, nas faculdades de direito, nos shopping centers, nos lugares de elite, em muitas igrejas, e principalmente quando você pensa em de hierarquização da liderança das igrejas, você vê essa realidade. Ou seja, pensar essa realidade a partir de localização, não só social, mas epistêmica, é o grande desafio. E por que eu vou concluir com isso? Porque não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu gostaria, mas eu vou concluir essa linha de raciocínio aqui. O Ramon Grossfogel é um dos pensadores com quem a gente trabalha nessa linha, e ele trabalha essa distinção entre localização social e localização epistêmica. E o desafio que a gente tem é exatamente fazer com que a localização social e a localização epistêmica coincidam. O caso que nós temos aí, por exemplo, hoje na Fundação dos Palmares é um caso de localização social sem localização epistêmica. Não basta ser negro para pensar criticamente a questão racial. Não basta ser mulher para pensar criticamente a questão feminista. Não basta ser pobre para pensar criticamente a questão da pobreza. Não basta ser pentecostal para pensar criticamente a formação do pentecostalismo. Então, o grande desafio que nós temos é pensar nessa construção de uma nova forma de saber. A colonização, como eu disse, foi uma colonização da mente também, da nossa forma de pensar, da nossa forma de teologizar. Então, falando outro dia com meu filho, discutindo essa questão, né, de como Jesus foi racializado, né, as imagens de Jesus que nós temos são sempre de um Jesus branco, de olhos azuis, e ele estava dizendo assim para mim, que como é difícil, né? Que como é naturalizado isso, que quando se olha um retrato de Jesus, se vê de olhos azuis e uma face europeia, se acha natural. E se um pastor põe um retrato de um Jesus negro ou de uma mulher indígena representando Jesus em algum lugar, isso é visto como uma aberração, como uma coisa absurda. Na verdade, o que a gente está vendo nesse processo é como essa racialização foi codificada e foi internalizada. Hoje em dia, para mim, é o contrário. Eu sinto asco quando eu vejo
uma imagem europeizada de Jesus, porque não consigo pensar em Jesus como europeu. Né? Mas essa imagem é só uma das vezes. Pensar em Deus como homem, pensar em Jesus como um europeu, pensar nas doutrinas que nós temos, né? E nas diversas igrejas, nas diversas tradições cristãs, de forma crítica. Tudo isso faz parte dessa colonização da mente que nos leva a não questionar a realidade, a ter medo da crítica, a ter medo de desvendar essas distorções. Então, eu vou concluir pensando aqui a partir de uma citação do Nelson Maldonado Torres, que é um outro pensador de origem porto-riquenha decolonial, e ele fala o seguinte: a virada decolonial é tornar visível o invisível e analisar os mecanismos que produzem essa invisibilidade ou visibilidade distorcida à luz de um grande estoque de ideias que deve necessariamente incluir as reflexões críticas do próprio povo invisível ou invisibilizado. De fato, é preciso reconhecer sua produção intelectual como pensamento, não apenas como cultura e ideologia. Ou seja, a colonialidade nos levou a pensar a partir de mecanismos que produziram a visibilidade de uns e a invisibilidade de outros, ou distorceu essas formas de visibilidade. Né? E a decolonialidade nos leva a questionar essa epistemologia hegemônica, a desvendar, a revelar essas estruturas, esses mecanismos que produziram essas distorções. Esse é o pensamento, o lado crítico. Esse é o lado que a gente faz a partir de uma crítica. É um lado de resistência. O outro lado, que anda junto, né, a outra perna, é a perna da revisibilização daqueles que foram invisibilizados na história. É você, de novo, trazer essas pessoas, ouvir essas pessoas, reconhecendo a sua plena humanidade, o seu pleno local de discurso. E esse é o processo que a gente está vivendo hoje, e estamos vivendo necessariamente até aqui nessa conversa, não é? Onde a gente precisa ouvir as vozes que falam a partir de diferentes perspectivas. Isso vai nos levar a um exercício de dessacralizar certas distorções que foram sacralizadas e de ressacralizar vidas que foram dessacralizadas, corpos que foram dessacralizados. Então, há muito que se poderia falar, mas eu diria, essa seria a contribuição de repensar as nossas histórias. Então, repensar o pentecostalismo não a partir das narrativas dominantes que se deram depois da sua formação em Azusa Street, e onde predominantemente a versão branca, europeia, americana, pentecostal predominou, mas reconhecer a sua diversidade racial na origem e as implicações e os conflitos internos que existiram, pensar o lugar das mulheres, das latinas nesse processo, pensar movimentos e histórias de origens independentes não vistas no pentecostalismo e que hoje estão sendo redescobertas, repensadas, reinseridas nas nossas narrativas, pensar os diversos locais de fala, pensar as diversas lideranças escondidas, lideranças femininas, pensar iniciativas pentecostais, por exemplo, que se anteciparam muitas discussões de gênero e de sexualidade e implantaram realidades muito mais depatriarcalizado, desculpem a tentativa de criar palavras, mas essas iniciativas que muitas vezes estão escondidas. Eu penso aqui na questão das ligas camponesas, por exemplo, da participação pentecostal nas ligas camponesas, em pentecostalismos existentes mesmo hoje, mesmo oriundos em instituições pentecostais que não reconhecem esses movimentos, mas que são hoje importantes lideranças nos movimentos sociais, movimentos populares das diversas marcas. Eu conheci um diácono da Assembleia de Deus que
envolvido na questão do movimento negro, e quando eu perguntei a ele o que é que o seu pastor pensa sobre isso, e ele falou assim para mim: o meu pastor tem a política dele e eu tenho a minha, eu não me meto na dele, ele não se mete na minha. Então, assim, essa liberdade de você repensar e dizer assim, o pentecostal tem essa capacidade de dizer assim: eu não preciso da mediação do meu pastor para eu ter a minha consciência. O Espírito de Deus está em mim. É isso que o Richard Shaw e o Valdo César recuperaram na pesquisa deles lá no Rio, nas favelas do Rio. Dizer assim: olha, não importa tanto o que aquelas pessoas estavam ouvindo do púlpito, não importa tanto que as igrejas não as incentivavam a participar das mobilizações sociais de organização da comunidade. Para elas é muito mais o poder da presença do Espírito Santo na vida deles, e como isso as ajudava a reorganizar suas vidas, não somente pessoalmente, individualmente, mas também de forma comunitária. Fico por aqui. Né? Muito obrigado. Olha, que fala boa, né? Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo ouvindo, porque essa discussão decolonial, ela não é tão antiga, ela passa pelos conceitos de pós-colonial, de sistema mundo, uma série de coisas. Ora, um enfoca mais a questão da cultura, outro as estruturas econômicas, e a gente está discutindo do ponto de vista pentecostal. Isso é muito importante, porque a gente para de ouvir as vozes lá de fora, mas nós não estamos negando essas vozes, nós reconhecemos o valor e a importância da discussão intelectual que se realizou sobre nós, sobre o Brasil, sobre o pentecostalismo, sobre ser quem somos, mas nós também queremos dizer quem somos. E eu lembro muito do Michel Bertot, quando ele faz a crítica à escrita conquistadora, e quando ele diz que o conquistador vem aqui e dá nome aos bois, diz quem somos, plasma uma identidade, nos coloca uma moldura, nos faz de fantoche e vaca de presépio na construção da história, e ele, contra tudo isso, ele apresenta a alteridade. E ele diz que a alteridade é reconhecer o outro como o outro diz que é, respeitando e aceitando a maneira como ele se posiciona. Então, nós podemos fazer isso sim, e eu estou muito feliz em estar participando dessa live e ouvindo essas perspectivas, né? O fronte sempre é aqui mesmo, é no meio da academia, entre os intelectuais, entre os artistas, entre aqueles que não negam dar a segunda face, do outro lado, receber bordoada de todo lado, mas ele põe lá o dedo. E eu sei que tem gente que já sofreu muito com isso, e eu quero dar a fala para ela, que é a nossa, é quem vai fazer a reação, a professora doutora Valéria Vilhena, e a palavra é sua. A senhora tem 10 minutos para reagir à palavra aí do doutor Raimundo Barreto. Eu quero primeiramente agradecer ao convite, né, para a reação, né, dessa fala, agradecer aí a moderação tão simpática sempre, né, do professor Moab. Eu acho ele de uma simpatia que é contagiante, né? E, sobretudo, agradecer ao professor Raimundo por sua exposição, suas colocações. Eu tentei fazer aqui algumas anotações para tentar reagir e a gente poder continuar aí no diálogo, né? E que é realmente muito desafiador a gente pensar a questão dos pentecostalismos, né? Como o senhor já colocou, né? Dos pentecostalismos, e a questão, a perspectiva, a leitura, né, da frente teórica decolonial. Eu também tenho trabalhado nos últimos 3 anos, né, a partir dessa frente teórica, né, com o professor Henrique Dúcio, o Maldonado, o Quirrano e tantos outros, mas eu sempre dou uma especificidade que são as questões de gênero, na perspectiva de gênero, né? E quando eu falo gênero, não estou falando, eu sempre gosto de deixar muito claro, de ideologia de gênero, né? Nós estamos falando de um método de análise, né, conceitual dentro dos estudos feministas, e quando a gente fala de gênero, a gente fala de gênero de forma imbricada, ou seja, está ali com a questão de gênero, a questão de raça e também a questão de classe, né, e que o professor já nos colocou aqui. E é sempre um desafio, né, porque
essa coisa de a gente andar na academia, né, de ter uma responsabilidade intelectual, né, um compromisso com a ciência, né, com os estudos constantes. A gente também está num ativismo muito forte, né, enquanto cristã. A minha tradição de fé, como o Moab já falou, é pentecostal, né, mas também feminista, né? Então, e de um feminismo decolonial. Então, aqui eu já queria citar, para a gente colocar aqui no diálogo, a Lugones, né? Uma teóloga feminista argentina, Maria Lugones, que trabalha e que já vai falar, professor, nessa questão da colonialidade, que a colonialidade, ela não é só uma colonialidade, como já foi posto aqui, do ponto de vista político e econômico, né? Mas ela é uma colonialidade, e Aníbal vai acrescentar, né? Uma colonialidade além da política econômica, uma colonialidade do saber, do poder e do ser, né? Maldonado também trabalha, Henrique Dúcio, toda essa linha, mas ela vai dizer, olha, não é somente uma questão da colonialidade que vem com a questão da criação da ideia de raça, né, como o professor já colocou, mas é também uma colonialidade de gênero, né? Então, é a Lugones que vai, a partir dos estudos com o Quijano, né, a partir dos textos do Aníbal Quijano, que Lugones vai, então, colocar também na discussão essa questão de gênero, né? E aí, como ativista, né, dentro da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, né, que nasce no Fórum Pentecostal Latino-Caribe em 2015, evento esse também mobilizado pela RELEP, né? Então, a gente vem aí desde 2015 na luta mesmo, e eu encaro muito como uma luta, um ativismo muito decolonial, né? E pensando na própria frente da colonialidade, né? Nos referenciais teóricos, nos conceitos, que vai distinguir, como o professor já colocou aqui também, dos estudos pós-coloniais, né? Por quê? Porque a questão da colonialidade vai nos colocar em uma questão geográfica, né, professor Raimundo? Porque os estudos decoloniais estão específicos e a partir da América Latina, compreendendo que essa tal modernidade, né, europeia, ela vem por causa da colonização exploratória, escravocrata, patriarcal, racista, cristã nas Américas, né, nas terras abiala. Então, tem essa questão geográfica, né? Tem a questão, e a geográfica nos traz questões geopolíticas, logicamente, né? E aí o professor também já falou sobre a questão do sul global, né? Então, toda essa frente teórica vai trabalhar a partir dessa questão geográfica e de geopolítica, mas também cronológica, né? Que o professor também colocou, então, enquanto os estudos pós-coloniais vão estar mais no século XVIII, a partir do século XVIII, os estudos da colonialidade vai trazer aí Henrique Dúcio vai, inclusive, dar uma data, né? Ele fala, foi 1492, né? Muito interessante. Então, quer dizer, é final do século XV, início do século XVI, e isso está estritamente colocado com, então, a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, né? E aí, então, a gente vai pensar nessa questão, então, da frente teórica da colonialidade, então, a questão geográfica, né? A questão geopolítica, a questão cronológica, mas, sobretudo, e o professor já colocou, né, ainda numa Europa periférica, né, que era a periferia do mundo ainda, né, mas que se coloque em suas narrativas, né, como a partir muito da filosofia grega e tudo mais, é muito como a verdade, né, a dona da verdade, né, a poderosa, né, enfim. Então, a gente vai também perceber que
toda essa questão aí que vem com as teorias da colonialidade, ela vem junto, como o professor colocou, com a ideia já de raça, né? E aí com a superioridade de raça e com aprofundamento das questões de gênero, né? Então, não tinha as questões de gênero no sistema feudal, claro que tinha, não tinha as questões de gênero nos sistemas imperiais, já tinham, mas na própria transição do sistema feudal para o sistema capitalista, a gente vai, então, compreender, entender, estudar o aprofundamento das questões de gênero, né? Então, por exemplo, na época do sistema feudal, por exemplo, a mulher estava sujeita ao senhor, né, como todos os homens, né, das suas comunidades. Depois, no sistema capitalista, ela é sujeita a todos os homens, né? Nesse período também de transição do período feudal para o sistema capitalista, há períodos ali de legalidade do estupro, por exemplo, né? Isso não vai ser diferente quando vem, então, por isso que já vem essas matrizes, né, digamos assim, da colonialidade, né, que se rompe depois a colonização, né, como sistema político e econômico, mas a colonialidade vai se estendendo e, portanto, a colonialidade também de gênero, né, que vem junto com a ideia de raça, ela vai se aprofundando, né, e chega aqui no Brasil essa matriz já imposta sobre todos os povos nativos aqui da nossa terra. Então, eu acho de suma importância a gente começar a discutir teologias, e aí também no que tange a rede RELEP, né, teologias pentecostais, a partir desses conceitos da colonialidade, porque ela vai nos oferecer, por exemplo, né, e eu concordo muito com o professor Raimundo, ela vai nos oferecer, para além dessa matriz teológica, porque como foi uma colonização exploratória, escravocrata, patriarcal, cristã, então a gente também vem com tudo isso, com uma matriz de pensamento teológico, né, já também pronto. Então, eu acho que os instrumentais dessa frente teórica da colonialidade, ela pode nos ajudar a pensar um pentecostalismo, né, para além dessa matriz por exemplo, de revelação única, né? Por quê? Porque outras vozes vão entrar nessas narrativas. Então, não só narrativas, mas bases teológicas, né? E que a gente já recebe desde os pais da igreja, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista do patriarcado, o próprio processo de canonização já foi androcêntrico patriarcal, né? E não vai ser diferente o processo das traduções, e não vai ser diferente os processos teológicos, né? E hermenêuticos, enfim. Então, eu acho que essas ferramentas vai trazer para a gente a oportunidade de a gente pensar para além de uma matriz unívoca, né, mas para uma pluralidade, para uma matriz mais plural, né, onde outras vozes podem ser consideradas, podem ser respeitadas, ouvidas, né, e aí num diálogo paritário mesmo, né, não mais de hierarquização, a gente possa, então, nos colocar como também pentecostais. É realmente essa coisa do andar na fronteira, né, da interfé, e eu me sinto como ativista muito decolonial, ou no processo de decolonialidade, né, porque a EIG, ela já nasce interfé, interreligiosa, ela já nasce também afirmando a diversidade humana, inclusive da sexualidade humana, né, então a EIG é essa pluralidade também de mulheres, e a partir das mulheres, né, a gente também pensa e faz teologia. Eu acho que isso, meu tempo já foi, eram 10 minutos, né? E eu cronometrei aqui, Moab, para colaborar aí com Obrigado, Valéria. Gente, que delícia, né? Muito bom te ouvir, Valéria.
e saber que a gente tem uma voz tão qualificada como a tua, de uma intelectual orgânica, de uma intelectual que vem de dentro, que conhece as raízes do pentecostalismo, que sabe como tem sido essa transição, essa passagem, né, de um conceito que vem lá de fora para um pensamento originário. Estamos muito felizes em te ouvir. Gente, nós extrapolamos o tempo, porque é muito bom ouvir essas coisas. Mas nós agora vamos ser decoloniais também. Nós vamos dar voz àqueles que nos ouvem. Nós temos um monte de gente aqui fazendo perguntas e querem ir trazendo contribuições, né? A primeira pergunta vai para o professor Barreto, Raimundo Barreto, e é de um dos que primeiro estiveram ali também na fundação da RELEP, o Valério, Samuel Valério, intelectual, esteve conosco no último evento, né? Falou também já nessas lives, tem uma perspectiva muito distinta de uma nova origem do pentecostalismo brasileiro, e ele faz uma pergunta para ti. Está aí a pergunta. Fica à vontade em responder. Você vê potencial no pentecostalismo brasileiro para se promover uma teologia pentecostal decolonial? A minha resposta vai ser simples, com certeza. Até a partir dessa pluralidade de vozes que a Valéria falou, a partir eu tenho sempre, eu procuro manter o meu olhar nos lugares considerados periféricos, né? Embora eu não os veja como periféricos, porque eu acho que os centros tendem a ser autoproclamados. Então, a gente tem que descentralizar, mas são nesses lugares que a gente vê inúmeras iniciativas já acontecendo, como a própria Valéria nomeou, né? Que não é uma rede necessariamente pentecostal, mas é uma rede onde há pentecostais como ela, né? Trabalhando na questão da diversidade sexual, trabalhando na questão de gênero. Se pensarmos no movimento negro evangélico, há também uma contribuição pentecostal importante. Então, eu vejo já surgindo isso, eu acho que isso precisa ganhar corpo e ser produzido para falar também para a academia, porque a academia precisa ser também descolonizada, né? E é parte do que a Valéria falou, da colonialidade do saber, né? E eu acho que textos como o seu próprio livro, né, A Igreja Sem Voz, estava vendo a sua contribuição em inglês para o livro que Davi organizou, eu acho tão bom trazer vozes para falarem também para outras realidades. E essa é a grande questão dessa visão decolonial, onde o centro moderno ele é deslocado, né? Há uma descentralização do poder e a formação exatamente de redes que, por natureza, são interculturais, né? E afirmam a diversidade das vozes. Então, eu acho que já existe, já está fazendo o próprio Samuel. Acho que a partir do momento que você começa a propor uma diferente visão de origem do pentecostalismo, isso com certeza já está caminhando para essa direção. Eu vejo com muito potencial. Temos aí mais uma pergunta, né? Eu posso reagir à fala do Samuel também? Pode, claro. Então, eu vou acompanhar o professor Raimundo e falar que sim, eu vejo potencialidade, especialmente nas mulheres e nas mulheres negras, porque a maioria das nossas igrejas, não só pentecostais, mas nossas igrejas cristãs, é de maioria de mulheres, mas principalmente as pentecostais e neopentecostais, a maioria de mulheres e mulheres empobrecidas e negras, né? Então, ao contrário do que se pensa, né, nas periferias, a maioria dos empobrecidos e das empobrecidas não estão nos terreiros, mas estão nas igrejas pentecostais. Então, eu vejo muito potencial, especialmente entre as mulheres e as mulheres negras. E eu falo a partir também do lugar que eu atuo, que é a EIG, e percebo e confio e acredito muito nessa potencialidade. Perfeito.
Reinaldo Limeiros, ele coloca: podemos dizer que o pentecostalismo brasileiro afastou-se de suas bases históricas e seguiu mais no viés da teologia da prosperidade. Eu até pergunto, complemento a pergunta dele, é a teologia da prosperidade já um viés decolonial, embora não seja dos melhores? Quer reagir primeiro, Valéria? Se eu vejo a teologia da prosperidade como uma teologia decolonial, é isso, César? Moab, que você perguntou? Não, porque ele pergunta aqui: podemos dizer que o pentecostalismo brasileiro afastou-se de suas bases históricas e seguiu mais no viés da teologia da prosperidade? Porque quando a gente pensa na cultura, e se a gente pensa na perspectiva do Stuart Hall, né, que não é uma coisa rígida, é mais dinâmica, ela é não essencialista, então qualquer manifestação do pentecostalismo, em qualquer base, é histórica, por natureza. Né? Porque o que é que se pode dizer que é genuinamente, exclusivamente, de identidade única do pentecostalismo? São questões que se colocam, né? As mudanças, elas ocorrem, elas são necessárias e elas se constroem no decurso da história. Eu penso assim, que a gente poderia dizer, e eu acho que a gente pode ter também essa narrativa histórica, né, de que o pentecostalismo se afastou do ponto de vista lá na Rua Azusa, desse primeiro movimento, que normalmente a gente foca mais, né, historicamente e tal. Mas eu prefiro pensar que mais como o Walter Benjamin, ele fala que no Ocidente o capitalismo ele se desenvolveu como parasita do cristianismo. Então, quando a gente fala da história do cristianismo, a gente fala da história desse parasita, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que pensar, e o professor já colocou isso, que as nossas raízes estão lá no ponto de vista cristão, e seja ele pentecostal ou não, das igrejas históricas, está no movimento de Jesus. Esse movimento dissidente, né? Movimento contra o sistema imperial. Então, assim, e aí pensando na cristianização, né, do Império Romano, né, e o cristianismo se tornando, então, coadunado, né, o poder da elite religiosa coadunada e agindo, né, juntamente com a elite política e militar, eu penso que o nosso desvio já foi ali, sabe, assim, que o nosso afastamento já foi ali, e a gente vem, então, reproduzindo isso, e muito dessa teologia construída da patrística medieval, que é coadunada com o sistema imperial, que depois vem das elites do sistema feudal, e que continua coadunada com a elite do sistema capitalista, né? Então, eu penso que é todo um cristianismo que está aí muito afastada das suas raízes, das suas origens, lá de um movimento periférico, de um Jesus periférico, né, antissistêmico, né, então eu acho que a gente tem que pensar também a partir daí. Não sei o que o professor pensa. Revolucionário. Mas deixa eu só colocar uma pilha antes da fala do professor Raimundo. Professor, uma vez que não existe cristianismo autóctone, latino-americano, né, tudo é colonização, como uma identidade latino-americana, aquilo que no seu nascedouro, na sua expansão, no desenvolvimento histórico, é totalmente colonialista? Porque o cristianismo é colonialista. Boa pergunta. Eu só ia dizer um amém para a fala da Valéria, mas agora você me provocou a dizer mais. Primeiramente, eu concordo plenamente com o que ela já disse, e se a gente pensar, essa é a grande questão, de se pensar como essa complexidade dessa matriz colonial de poder, né, que nos leva na direção, né, de um pensar que sacraliza, né, o capitalismo,
mas também que legitima o racismo, o patriarcalismo, o sexismo, e que é, acima de tudo, justificado via uma roupagem cristã. Né? Então, nós encontramos várias versões do desenvolvimento dessa estrutura até chegarmos ao neoliberalismo atual. Todas elas vão se justificar a partir dessas diferentes vertentes, inclusive de uma vertente teológica. Né? O Steve Bannon, que é foi o conselheiro do Trump, está de volta para tentar reelegê-lo, e também do Bolsonaro, e que também estava num movimento no Vaticano para tentar derrubar o Papa Francisco. Todo o discurso dele é a partir de sua identidade cristã e da ideia exatamente do que a Valéria colocou, que é a questão de existe uma civilização judaico-cristã que também é capitalista. E para a sustentação dessa ordem requer um cristianismo forte. Um cristianismo forte é um cristianismo hegemônico, a partir de uma determinada identidade cristã. E por causa disso, eu vou para a sua pergunta, Moab. Eu acho que a única forma de pessoas como nós, de origens periféricas, permanecerem cristãs é exatamente a partir da subversão dessa versão do cristianismo. E nesse sentido, sim, é possível, e eu acho que é o único cristianismo legítimo que pode acontecer na América Latina, tem que ser um ou muitos cristianismos latino-americanos. Esse é o processo que a gente está vendo, está sendo vivido hoje. Por exemplo, eu tive contato com indígenas evangélicos do Equador, ou do México, em Chiapas, ou da Guatemala. Há dois movimentos. Um movimento é aquele de retorno para as suas origens, para a sobrevivência de uma espiritualidade que foi perseguida, né? E, na verdade, vem sendo aniquilada por parte dessa matriz colonial de poder no decorrer dos séculos, mas que persiste existindo. Então, há pessoas fazendo um movimento de volta, né, de dizer não, um retorno, né, do cristianismo, dizer não ao cristianismo por causa dessa visão do cristianismo colonial. Há outros dizendo o seguinte, há muitos, na verdade, fazendo isso, dizendo, olha, o cristianismo agora é parte também da nossa realidade, da nossa história, de que nós somos. Mas eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ser cristão. Então, eu sou maia e sou cristão. Eu sou tupi, eu tenho uma minha identidade indígena e, a partir dela, eu leio o cristianismo, eu abraço o cristianismo. E nisso é que essa teoria que vem sendo desenvolvida no campo que eu estudo, do cristianismo mundial, de que o cristianismo não se expande unicamente ou predominantemente pela transmissão, mas de uma forma serial, pela reapropriação e retradução, reinvenção, né, das tradições a partir do diálogo crítico com as culturas locais, cria o espaço para que, sim, a gente tenha vários cristianismos latino-americanos, e a partir de diversos lugares que reclamem isso, né, e que se contraponham a essa visão hegemônica e dominante de um cristianismo imperial, colonialista, ou colonial, no sentido que nós conversamos hoje à tarde. Muito bem. Eu entendo que o cristianismo é, por natureza, paradoxal, né? Ele é, por natureza, paradoxal. E a questão da decolonialidade do cristianismo latino-americano, ele é paradoxal porque ele não tem uma explicação lógica, ele não tem um viés que siga um raciocínio específico ou se enquadre em qualquer perspectiva. Essa é a capacidade do cristianismo. Olha, nós temos um monte de perguntas aqui. Algumas perguntas, eu quero pedir desculpa aos colegas que estão envolvidos,
nós não vamos fazer porque elas já foram, de certa forma, contempladas nas falas e das perguntas. Eu vou colocar agora uma observação do professor Queira e depois vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo extrapolou e muito. Temer Terra, que é um dos teólogos, né, de mão cheia da RELEP, diz a epistemologia pentecostal, cujo corpo tem lugar fundamental, representaria um bom caminho para a teologia decolonial. Teologia decolonial, olha aí, ó. Começam a surgir aí os primeiros germes dessa discussão. É preciso ter esse tipo de debate mesmo, porque é possível uma teologia decolonial, né? Parabéns pelo belíssimo diálogo. Então, temos aqui agora uma pergunta longa. Eu não sei se vai ficar legal aí. Vamos responder o Kenner primeiro. O Kenner ele só faz um comentário, ele não pede uma resposta, e aqui demandaria muito tempo, desde as elucubrações filosóficas, né? Nós temos que passar aí por muitos pensadores para responder essa questão dele. A gente vai fazer um dever de casa, Kenner, e quem sabe publicar alguma coisa nesse sentido aí, né? Bota para a turma mais qualificada. A Maciele Sperandio, pode-se considerar algumas hermenêuticas que orientam a leitura bíblica de pentecostais como estruturas coloniais que, ao decorrer da história, se estabeleceram como legítimas, mas que destoam das práticas e experiências pentecostais, caracterizando assim uma colonização do saber tão arraigada na leitura que o próprio sujeito não percebe e segue num dualismo teoria-prática que não se comunica com a realidade vivenciada. Começa aí com o Raimundo mesmo, né? Tu, nosso grande convidado. Ok. O Marcelo, você já tem uma tese aí, né? Essa é uma tese já para ser trabalhada e defendida. Eu vou deixar a professora Valéria ter a palavra mais definitiva sobre isso, mas o que eu vou dizer é o seguinte: as implicações do que nós estamos discutindo aqui são inúmeras, mas, acima de tudo, eu creio, do ponto de vista da prática da fé, ela tem uma implicação direta nas formas como nós lemos a Bíblia. Esse é um ponto que eu tinha nas minhas notas e que eu não falei, mas, acima de tudo, ela exige uma releitura das Escrituras a partir de outros locais. Muito do que está acontecendo hoje com a leitura popular da Bíblia, que não acontece somente em meios católicos, mas em várias realidades hoje evangélicas também, tem resgatado essas possibilidades. Então, muito mais, eu diria assim, eu vou na linha que a Valéria já colocou antes, e que o Moab também reforçou. Eu também não gosto muito dessa ideia do desvio histórico, porque é isso, a história é complexa, a história é múltipla, a história tem vários desenvolvimentos paralelos, e a ideia de que a gente escapa de uma determinada leitura histórica, ela também nos leva à formação de mitos, né, de retorno. E a gente, eu não sei se há mitos para a gente retornar, eu acho que a gente está num processo de jornada de construção. E nessa jornada a gente leva em conta as contribuições já feitas, as variações dessas contribuições. Então, sim, nesse processo, tanto do que a gente pode chamar de uma leitura hermenêutica histórica, ou de vários desenvolvimentos a partir dessas leituras, claro que essa é a força da colonialidade. Ela é como se fosse um imã, sempre nos atraindo para o mesmo lugar, sempre nos levando a ver, não importa a linguagem que a gente usa, pode ser católica, pentecostal, batista, pode ser teológica, pode ser econômica, pode ser política, ideológica, a gente vai sempre sendo levado a ver as mesmas coisas, a reproduzir as mesmas estruturas de opressão. Então, sim, é muito provável, certo até, que várias dessas leituras fazem parte dessa comunidade do saber e que, por isso, precisam ser releitas, revistas, criticadas e reconstruídas. Há sempre um processo de reimaginação e reinvenção acontecendo. O pentecostalismo, eu acredito, como o próprio Kenner colocou,
tem uma grande vantagem nessa questão de, primeiro, salientar a questão do corpo, ter o corpo como um local de produção do conhecimento. E segundo, eu diria, a sua própria teologia do espírito, que eu diria nos liberta para nos sentirmos empoderados, empoderadas, né, a teologizar e a reconstruir leituras e a reconstruir teologias. Eu acho que esse é o grande desafio, aproveitar esse potencial e realizá-lo, né, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas perspectivas e possibilidades. Bom, pessoal, eu recebi aqui uma orientação que nós já passamos assim muito do tempo. Quero pedir desculpas a Rael, ao Maxwell, ao Ronaldo, e várias outras pessoas que formularam perguntas, e eu fiquei muito feliz pela qualidade das perguntas. Olha só, é um debate rico, exposições bem feitas, bem estruturadas, bem pensadas, fundamentadas, e perguntas no mesmo nível, também fazendo proposituras, também sugerindo estudos, sugerindo pesquisa. Eu tenho aqui um amigo que está fazendo um mestrado sobre a perspectiva decolonial também, está aqui, está comentando, né? Que coisa boa. Muito obrigado a todos vocês. A Relep agradece muito. E eu quero deixar para cada um de vocês aí encerrarem. Eu acho que a Valéria precisa falar. Eu sei que a Valéria, eu vou dar um minuto, aí ela usa um minuto e já se despede, né? Porque nosso tempo, realmente, a live está prevista para 1 hora. Nós já estamos com 1 hora e 26 minutos. Né? Então, por favor, Valéria, eu quero ouvir só dela, nas duas perguntas. O professor Raimundo Barreto também se despede aí e a gente encerra. A despedida começa comigo? É com a senhora. Pode fazer o comentário. Não, eu não vou me estender, não vou comentar mais nenhuma pergunta pela questão de tempo, mas isso só mostra, né, Raimundo, como essa temática é rica, né? Então, que a Relep possa colocar muito mais essas questões aí nas discussões, né? Possam ter outras lives também, né? E eu quero agradecer o convite, agradecer por estar com vocês. Professor Raimundo, aprendi muito, obrigado pelas trocas, né? E eu acho que o convite foi muito bacana, né? Não sei bom, claramente a gente não conseguiu responder, né, todas as questões, mas eu acho que é isso, só demonstra a riqueza da temática e dessa frente teórica que muito pode contribuir aí com os estudos dos pentecostalismos. Muito obrigada, um grande abraço para vocês e para todos que estão aí enriquecendo o debate, colocando suas proposições, seus comentários, seus questionamentos. Muito obrigada. Professor Raimundo. Eu também quero agradecer, né, professor Moab, pela mediação, como já foi dita, tão simpática, tão construtiva, tão informativa. E a professora Valéria, que eu sou um admirador do seu trabalho, né? Estava mostrando que o seu livro faz parte aqui, está na minha estante, parte das minhas leituras. E eu também aprendi muito nessa breve conversa. Desculpem que eu acho que eu fui um pouco responsável pela ultrapassagem do tempo. Realmente há muita coisa para a gente discutir em tão pouco tempo. Mas como a gente já falou, é mais uma provocação, né? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um fim em si mesmo. Mas é o que vai sair exatamente a partir dessas perguntas, dessa reflexão, e tantas outras pessoas que estão conosco, algumas que já se manifestaram, outras que não puderam, que essas reflexões que a gente possa vê-las e ouvi-las, né, tomando forma, diversos formatos, tanto a nível de práticas, como a nível de construção do conhecimento, e que nisso a gente, de alguma maneira, combine o que a professora Valéria já falou, a questão da reflexão teórica e do nosso ativismo, né, a construção do conhecimento para a transformação da realidade. Eu não sei se há possibilidade de a gente ter acesso a essas perguntas,
mas se tiver, a gente puder receber as perguntas e comentários depois por e-mail, eu vou ficar muito, muito grato, eu vou aprender muito também a partir dessas, como foi dito, são ricas, os comentários e as perguntas que foram compartilhadas são riquíssimas em si mesmas, elas já produzem uma tese, né? Já oferecem um caminho. Então, muito obrigado de coração, é uma alegria participar desse momento com vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês que participaram do debate direto. Geralmente, as visualizações passam de 1.000, 1.500 visualizações, depois fica ali no Facebook. E, por conta disso, nós queremos pedir para você que vai estar nos ouvindo, nos assistindo, que não conhece a RELEP, quer fazer parte da RELEP, que quer conhecer a produção acadêmica da RELEP, entra aí no site relep.org.br. Dizer também que na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, aqui na página da RELEP no Facebook, nós vamos ter um outro debate assim riquíssimo. Olha, nós vamos estar trazendo aqui uma pesquisadora lá da Alemanha, da Universidade de Tübingen, está fazendo um doutorado lá, tem uma temática maravilhosa, e nós vamos estar discutindo na próxima sexta-feira. Muito obrigado, forte abraço a todos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.